Hoje vamos explorar o lado obscuro dos jogos de terror e discutir o que não fazer se você quer realmente assustar seu público. Vamos falar sobre clichês, elementos que afastam os jogadores e como criar uma experiência de terror memorável. E para começar, eu não sou nenhum desenvolvedor de jogos, ou tenho conhecimento profundo nisso, então sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Além disso, vou deixar na descrição uma playlist sobre críticas a jogos, onde você pode conferir mais análises sobre o tema. Um dos principais problemas que vejo é a dependência excessiva de jumpscares. Para quem não sabe, jumpscares são momentos em que algo aparece de repente na tela, geralmente acompanhado por um som alto e abrupto. Embora alguns jogos, como Five Nights at Freddy's, usem jumpscares de forma eficaz para criar tensão, a dependência exagerada deles pode se tornar uma muleta. Apesar de Five Nights at Freddy's ser um ótimo jogo que consegue manter o jogador em estado de alerta, o medo verdadeiro vem da ambientação, da atmosfera e do desconhecido. Jogos como Silent Hill e Amnesia: The Dark Descent demonstram como o terror psicológico e a construção de atmosfera são muito mais eficazes para provocar medo duradouro. Outro grande erro que percebo é ter uma narrativa fraca ou inconsistente. Uma boa história é fundamental para qualquer jogo, especialmente em jogos de terror, onde o enredo pode amplificar o medo. Narrativas rasas, reviravoltas previsíveis ou falta de desenvolvimento de personagens podem deixar o jogador desinteressado e desapegado. Um exemplo disso é Resident Evil 6, que teve uma narrativa confusa e, em muitos casos, risível, tirando a seriedade do terror. Investir em um enredo coeso e envolvente, com personagens que os jogadores realmente se importam, pode aumentar a tensão e o medo. Além disso, o uso excessivo de estereótipos e clichês é um fator que afasta os jogadores. Muitos jogos caem na armadilha de criar personagens unidimensionais, como o cientista maluco ou o herói invulnerável. Esses clichês podem ser previsíveis, pois os jogadores já sabem o que esperar. Criar personagens complexos e diversificados, com motivações e histórias próprias, pode adicionar profundidade e realismo ao jogo. Um ponto importante é que os jogos de terror devem ter mecânicas que incentivem a imersão e a exploração, sem serem frustrantes. Outlast, por exemplo, é um excelente jogo que brinca com os sentidos do jogador e usa mecânicas que aumentam a tensão. O sistema de se esconder e a vulnerabilidade do protagonista criam uma sensação constante de perigo. No entanto, a implementação de mecânicas desnecessariamente complicadas ou controles imprecisos pode frustrar os jogadores e tirar a atenção do que realmente importa: a atmosfera de terror. Portanto, garantir que as mecânicas apoiem a experiência de medo, em vez de se tornarem um fardo, é essencial. O design de som e música também desempenham um papel crucial. O som é um dos elementos mais poderosos em um jogo de terror, e sons bem projetados podem intensificar a sensação de medo. O uso de músicas clichês, como batidas de violinos estourados a cada susto, pode se tornar previsível e diminuir o impacto do jogo. Jogos que utilizam trilhas sonoras sem criatividade, como algumas versões de Fatal Frame, falham em criar uma atmosfera de terror. Criar uma trilha sonora única e som atmosférico pode ajudar a construir a tensão e manter os jogadores imersos. Por último, o design gráfico e a construção de ambientes devem ser variados. Ambientes sem variedade ou que não se sentem como parte do mundo do jogo podem quebrar a imersão. Alguns jogos de terror, como Soma, têm ambientes que se tornam previsíveis, o que tira a sensação de descoberta e medo. Variar os cenários e garantir que eles se sintam vivos e interativos pode aumentar a imersão e a sensação de perigo. Para criar um jogo de terror realmente impactante, evite a dependência de jump scares, uma narrativa fraca, clichês, mecânicas frustrantes, design de som ineficaz e ambientes monótonos. Em vez disso, foque na construção de uma atmosfera envolvente e personagens complexos. Gostou dessas dicas? Quais outros erros você já viu em jogos de terror? Deixe nos comentários e não esqueça de conferir a playlist sobre críticas a jogos que vou deixar na descrição. Até a próxima!